Isso acontece quando você ora 3 minutos antes de dormir. Poucos fazem isso. Você está na cama. A luz do celular ilumina o seu rosto, mas por dentro ainda está claro demais. A mente não apagou. O corpo pede descanso, mas os pensamentos continuam produzindo cenários. Conversas que você deveria ter dito diferente. Decisões que ainda não tomou. Medos que ninguém vê. Você já percebeu que os últimos minutos antes do sono são o momento mais vulnerável do seu dia? É quando sua razão enfraquece e o que está no coração desce para o mais profundo da alma. É exatamente nesse ponto que muitos entregam a mente para a preocupação e acordam no dia seguinte já cansados. Mas existe um princípio espiritual antigo que poucos praticam. A palavra diz no Salmo 4:8: Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Davi não estava em um spa. Ele estava cercado de ameaças reais. Mesmo assim, ele escolheu entregar a última consciência do dia ao Senhor. E há outro texto que quase ninguém conecta com a noite. Em Gênesis 2:21, Deus faz Adão cair em profundo sono para operar algo que ele jamais poderia fazer acordado. Deus trabalha enquanto o homem dorme. Percebe o padrão? Quando você dorme, você perde o controle. Quando você ora antes de dormir, você escolhe quem assume o controle. O Espírito Santo não espera você acordar para agir. Ele entra no quarto, ele visita a mente inquieta, ele confronta pensamentos desordenados, ele acalma o sistema emocional, ele protege enquanto você não consegue vigiar. Jesus disse em João 14:27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Essa paz não é ausência de problema, é presença ativa dele governando o que você não alcança. Agora pense comigo. Se os últimos 3 minutos do seu dia forem entregues ao medo, o medo desce. Se forem entregues ao Senhor, o governo muda. E o que acontece quando o governo muda antes do sono, transforma o que você será quando acordar. Você acha que está apenas orando, mas está reprogramando sua alma. Agora, eu vou te mostrar o que acontece no seu interior quando você decide usar esses 3 minutos de forma estratégica e espiritual. Porque existe um portal invisível entre a consciência e o sono que quase ninguém entende. Existe um momento exato em que sua mente deixa de argumentar e começa a absorver. É a transição entre estar acordado e adormecer. A razão perde força, a vigilância diminui. E aquilo que ocupa seus pensamentos desce como semente. A Escritura diz em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração bíblico não é emoção apenas, é centro de decisão, consciência e direção. O que entra ali governa o que sai amanhã. René Descartes afirmou, penso, logo existo. Ele reconheceu que o pensamento molda a percepção da realidade. A Bíblia já ensinava isso séculos antes, quando diz que, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Agora observe com sinceridade. Nos últimos minutos antes de dormir, o que você tem pensado? Cenários de fracasso, conversas imaginárias, medo do futuro, tentativas mentais de controlar o que ainda não aconteceu? Você adormece dialogando com o problema e acorda emocionalmente alinhado a ele. Não é misticismo, é ordem espiritual. Quando você ora nesses 3 minutos, você interrompe o ciclo. Você tira o problema do centro e coloca Deus no centro. Você muda o último diálogo do dia. E o último diálogo é o que ecoa no silêncio da madrugada. O Espírito Santo age exatamente nesse ponto de transição. Ele reorganiza pensamentos, ele confronta mentiras internas, ele alinha emoções, ele fortalece áreas que estavam fragilizadas, não de forma barulhenta, mas profunda. Você não percebe enquanto dorme, mas acorda diferente, porque o que desceu ao coração não foi ansiedade,
foi governo divino. E agora surge a pergunta que poucos têm coragem de enfrentar. Se isso é verdade, por que você ainda resiste a entregar esses 3 minutos? É aqui que começa o conflito interno que impede a maioria de experimentar essa transformação. Aqui está o ponto que quase ninguém admite. Orar antes de dormir parece simples, mas não é simples para o ego, porque orar de verdade significa soltar, e você passou o dia inteiro tentando segurar. Você diz que confia em Deus, mas revisa mentalmente cada possibilidade como se dependesse apenas de você. Você pede direção, mas continua simulando todos os cenários. Você declara fé, mas mantém o controle apertado nas mãos. Descartes buscava certeza absoluta através da dúvida metódica. Ele questionava tudo para encontrar um fundamento seguro. Só que existe uma diferença entre pensar com ordem e pensar com ansiedade. Um pensamento organizado busca verdade. Um pensamento ansioso busca controle. E controle total nunca foi prometido a você. Em Mateus 11:28, Jesus não disse: "Venham a mim e eu ensinarei vocês a controlar tudo." Ele disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Aliviar é retirar peso, e peso está ligado à tentativa de sustentar o que não é seu. Você quer descansar, mas ainda quer garantir que nada fuja do seu planejamento. Você quer paz, mas quer administrar o universo ao mesmo tempo. Pergunte a si mesmo com honestidade: você quer mesmo entregar ou quer apenas diminuir a ansiedade sem abrir mão do comando? O sono é um ato radical de confiança. Quando você fecha os olhos, você aceita que não pode vigiar tudo. E é exatamente nesse ponto que a fé se torna prática. Porque fé não é sentir segurança. É escolher quem governa quando você não pode mais governar. Se você continuar usando os 3 minutos antes de dormir para revisar problemas, vai acordar treinado para a atenção. Mas se usar esses 3 minutos para transferir o governo ao Senhor, algo muda na raiz. Nesse momento, eu vou te conduzir por um protocolo simples e profundo que ativa essa transferência. Não é uma oração tradicional, é um ato consciente de reorganização espiritual antes do sono. Agora preste atenção. Você não precisa de palavras sofisticadas, precisa de decisão consciente. Esses 3 minutos são um protocolo espiritual, uma reorganização interna antes do sono. Primeiro minuto, esvaziar. Respire profundamente 3 vezes. Sinta o ar entrando e saindo. E diga com verdade: eu não consigo sozinho. Não é fraqueza, é lucidez. Descartes buscava uma base indubitável. A fé começa quando você reconhece o limite da própria autonomia. Salmo 127 declara: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Você trabalhou o dia inteiro. Agora reconheça o limite. Segundo minuto, transferir. Diga: assume. Entra nisso. Resolve do teu jeito. Essas palavras são curtas, mas têm peso espiritual. Em 1 Pedro 5:7 está escrito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançar é ato intencional. Você não sente primeiro, você decide primeiro. Enquanto você fala, o Espírito Santo age. Ele confronta pensamentos repetitivos. Ele silencia acusações internas. Ele protege decisões que você ainda tomará amanhã. Terceiro minuto, confiar. Diga: eu vou dormir. Eu confio. Cuida de mim. Êxodo 14:14 afirma: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Dormir é esse silêncio. Não é desistência. É transferência de batalha. Você não está apenas orando. Está mudando o último comando consciente do dia. Está trocando autossuficiência por dependência madura. Está reorganizando sua alma. E o que acontece depois dessa entrega não é sempre perceptível na hora, mas se manifesta quando o dia seguinte começa. É sobre isso que vamos falar agora.
porque o efeito dessa prática aparece quando você acorda. Agora observe o que acontece na manhã seguinte. O problema pode continuar lá. A conta ainda existe. A conversa difícil ainda precisa acontecer. Nada externo mudou drasticamente, mas algo interno foi reorganizado. Você acorda sem aquela aceleração imediata no peito. A mente não começa o dia em modo de defesa. Existe uma pequena distância entre você e a preocupação. Essa distância é fruto da entrega feita na noite anterior. Lamentações 3:22-23 declara: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Renovação não é poesia, é ação divina contínua. Enquanto você dormia, Deus sustentava. Enquanto você descansava, Ele preservava sua mente do colapso. Jesus disse que o Pai trabalha até agora. O governo de Deus não entra em pausa porque você fechou os olhos. Ele alinha circunstâncias, ele bloqueia impulsos. Ele preserva decisões que poderiam ser tomadas no calor da ansiedade. E aqui está o ponto racional. Quando você dorme depois de entregar, seu cérebro não passa horas reforçando o medo. Você não acorda já treinado para o pior cenário. Você acorda com uma base emocional mais estável. Isso não é mágica. É alinhamento entre fé e consciência. Quem ora antes de dormir começa o dia com menos urgência interna, reage com mais sobriedade, decide com mais clareza, não porque se tornou mais forte, mas porque não está mais tentando ser Deus. Agora, entenda algo profundo. Se 3 minutos produzem esse efeito em uma noite, o que acontece após 7 noites consecutivas? E após 30? É aqui que deixa de ser apenas uma oração e se torna um pacto diário de governo espiritual. Vamos selar isso com uma oração direta e consciente. Não como repetição mecânica, mas como transferência real. Agora faça isso com intenção plena. Deus Pai, esta pessoa chegou ao fim do dia cansada de tentar sustentar tudo sozinha. A mente está sobrecarregada. O coração está tenso. Pensamentos repetitivos tentam assumir o governo. Neste momento, entra neste quarto. Assim como o Senhor fez Adão adormecer para operar, o que ele não poderia fazer por si mesmo, faz cair agora um descanso profundo. Assim como Jesus repreendeu a tempestade com autoridade, repreende esta agitação interna. Assim como o Espírito Santo consola e ensina, organiza estes pensamentos desordenados. Pai, assume o controle desta noite. Enquanto ela dorme, trabalha. Enquanto ela descansa, age. Enquanto ela silencia, governa. Se houver decisões sendo formadas, alinha. Se houver portas que não devem se abrir, fecha. Se houver caminhos corretos, confirma no tempo certo. Retira o peso que não pertence a ela. Quebra a necessidade de controlar tudo. Estabelece teu governo sobre a mente, sobre as emoções e sobre o amanhã. Agora declare em voz baixa: eu entrego, eu confio, cuida de mim. Senhor, guarda esta mente, que o sono seja profundo e que amanhã revele a tua fidelidade renovada. Permaneça em silêncio por alguns segundos. Permita que a entrega se torne real. Agora transforme isso em disciplina espiritual. Não trate esses 3 minutos como algo ocasional. Trate como governo diário. Assim como você escova os dentes sem negociar, estabeleça esse momento como inegociável. Josué 1:8 ensina que a palavra deve ser meditada de dia e de noite. Existe um princípio de constância. Não é intensidade emocional, é repetição consciente. Faça isso por 7 noites seguidas. Não espere sentir algo extraordinário. O que está sendo construído é fundamento, e fundamento não faz barulho, mas sustenta estruturas. Salve este vídeo. Volte aqui amanhã antes de dormir. Use este momento como seu ponto de alinhamento. Quando a ansiedade reaparecer durante o dia, lembre-se, você já transferiu o governo na noite anterior. A fé amadurece na prática constante. A mente se reeduca na repetição.
O coração aprende a descansar quando entende que não está sozinho na batalha. E agora eu quero te convidar a um ato simples, mas poderoso. Se você decidiu fazer desse protocolo um compromisso, escreva nos comentários: eu entrego. Se hoje você precisa que Deus assuma uma área específica, escreva: assume, Senhor. Essas palavras não são apenas interação, são posicionamento. E toda vez que você voltar aqui à noite, lembre-se, você não está apenas assistindo a um vídeo, está treinando sua alma a confiar. Aqui começa um novo padrão. Aqui começa uma mente governada pela paz. Existe algo que você precisa entender para que isso não se torne apenas um momento emocional. Toda transformação real começa invisível. Jesus ensinou em Marcos 4 que o reino de Deus é como uma semente lançada à terra. O homem dorme e acorda, e a semente cresce sem que ele saiba como. Percebe a conexão? Dormir não interrompe o agir de Deus. Dormir ativa um processo que você não controla. Quando você ora esses 3 minutos antes de dormir, você está plantando governo no solo do coração. Você não vê a raiz se formando. Você não sente a reorganização imediata, mas algo começa a crescer fora do alcance da sua ansiedade. Descartes buscava clareza distinta como base da certeza. A fé cristã vai além. Ela ensina que a certeza não nasce do controle absoluto, mas da confiança em um Deus absolutamente soberano. Essa confiança se constrói por prática repetida. Se você transformar isso em hábito, seu padrão mental muda. Sua reação aos conflitos muda. Sua forma de decidir muda. Você começa a viver menos no impulso e mais no alinhamento. E aqui está a verdade profunda. A ansiedade perde força quando perde o trono. Toda noite você decide quem governa sua mente, o medo ou o Senhor, a simulação de catástrofe ou a promessa de cuidado, o esforço exaustivo ou a entrega consciente. Não subestime 3 minutos. Eles são pequenos no relógio, mas poderosos no espírito. Hoje você aprendeu um princípio, amanhã você decide praticá-lo. E cada noite será uma declaração silenciosa de quem está no controle. Se permanecer fiel nesse pacto, você não apenas dormirá melhor, você viverá diferente. Agora, eu preciso confrontar você com uma verdade que muitos evitam. Se você ouvir tudo isso e não praticar hoje à noite, nada muda. Conhecimento não transforma. Aplicação transforma. Tiago 1:22 declara: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. O problema de muitos cristãos não é falta de entendimento, é excesso de adiamento. Sempre amanhã, sempre depois, sempre quando a mente estiver menos agitada. Mas é justamente na agitação que a decisão tem mais valor. Você não precisa sentir vontade, precisa escolher. Descartes afirmava que a vontade é mais ampla que o entendimento. Você pode decidir além do que sente. A fé madura não espera emoção favorável. Ela age por convicção. Hoje à noite, quando apagar a luz, haverá 2 caminhos diante de você. Repetir o ciclo mental de sempre, ou interromper o padrão com 3 minutos de entrega consciente. Ninguém verá. Não haverá aplausos. Não haverá espetáculo, mas o céu vê decisões invisíveis. O Espírito Santo responde à intencionalidade. Ele não invade uma mente que insiste em governar sozinha, mas ele assume quando é convidado com verdade. Então, faça simples. Antes de dormir, sente-se por um instante. Respire, declare sua limitação. Transfira o controle, confie e durma. Amanhã você perceberá pequenas diferenças, e pequenas diferenças acumuladas produzem grandes transformações. Se você entendeu que isso é mais do que um vídeo, escreva agora: eu começo hoje. Essa frase sela uma decisão. E lembre-se, a paz não começa quando o problema termina. A paz começa quando o governo muda. Se desejar encerrar aqui, esta é a última parte.
Caso queira aprofundar ainda mais em uma dimensão específica, escreva o que deseja ajustar ou expandir.